Olá, amigos do programa Deguste, mais uma vez nós aqui e você aí aguardando a surpresa desse programa. Mas como nós já havíamos comentado no último programa, nos outros dois últimos programas, até anteceder a Páscoa, nosso programa vai ser especialmente de bacalhau. Bacalhau que é um prato que faz parte do dia a dia da mesa das pessoas atualmente, até porque os custos ficaram mais interessantes, os produtos estão mais acessíveis para todo nível de consumidor na realidade. Hoje nós temos bacalhau de todas as variedades e vários preços. E claro, ninguém melhor para desenvolver essa receita maravilhosa do que a Ive, coordenadora de gastronomia da Faculdade Zingá, do curso de gastronomia na realidade, né, Ive? Isso. Ive, como nós já estamos aqui com o mise en place todo pronto, qual será a receita que hoje vamos desenvolver com esse bacalhau? O nome da receita e os utensílios, na realidade não, desculpe, os ingredientes, né, que as pessoas vão utilizar para desenvolver esse prato maravilhoso e pelo que eu vejo vai ser muito fácil aqui. Tá, então a gente vai estar desenvolvendo hoje um prato de bacalhau que vai acompanhar batatas com ervas. Certo. Que a gente vai estar utilizando as ervas frescas. Essas batatas, elas irão para o forno, tá, para assar. E a gente vai acompanhar ela com o bacalhau e os legumes também salteados para compor o prato. Tá? Entendi. Na realidade, sim, pelo que eu estou vendo aqui, essa batata, na realidade, que nós vamos utilizar, ela está com casca e tudo. E isso é interessante para você saber se pode utilizar com casca ou não. Qual é a dica que você daria no caso desta receita que está sendo utilizada com casca? Tá, a batata, quando eu faço essa produção, geralmente eu acabo deixando ela com a casca, tá? E ela vem para agregar nutrientes e auxiliar nosso trato digestivo também. Que legal. Tá? E a casca, ela não vai te dar tanto desgosto na hora de comer a batata, tá? E ela é bem interessante que ela acaba ficando também a aparência, tá? E dando uma crocância maior também nessa produção. Entendi. Tá? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, talvez você saiba me responder, Sim. que eu tenha dúvida. O porquê que surgiu a questão do batata com o bacalhau? É uma ótima pergunta, é muito interessante. Não quero te deixar em mas a nossa intenção do programa é isso. Isso. É que as nossas dúvidas também sejam as dúvidas dos nossos telespectadores, nossos amigos que estão assistindo o programa, né? Então, assim, a gente tem que ir mais pela história também e da onde que vem o bacalhau, né? O bacalhau, ele é utilizado peixe para fazer bacalhau, tá? São vários tipos de peixe que a gente chega nesse resultado do bacalhau. O bacalhau tá? é um processo. É um processo, tá? Por que foi feito esse processo com o bacalhau? Pela conservação, tá, do peixe. Então, a salga feita no peixe é na questão da conservação, porque antigamente a gente não tinha refrigeração. Tá? Então, para consumir esse peixe a longo prazo, a gente não tinha geladeira, não tinha um local fresco para deixar. Então, se introduziu fazendo a salga dele. Tá? E na Europa, a gente vai encontrar, né, em grande quantidade a batata. Então, assim, a combinação deles também ela se casa muito, né, em relação ao bacalhau e a batata, que é uma combinação perfeita. Tá? Tanto para fazer pratos que deixam a batata separadas do bacalhau, até mesmo misturado com o próprio bacalhau. Ou uma salada de batata com bacalhau, o próprio bolinho de bacalhau, tá? Que ele é só composto de batata e bacalhau. Até porque é interessante, né, a gente comentar isso, porque algumas pessoas não sabem, eu aprendi isso com a minha mãe, minha avó, que para você tirar o excesso de sal de alguns produtos, você pode utilizar a batata. Então, talvez propositalmente essa receita surgiu pela dessalga que não era tão bem feita do bacalhau, não sei que data é isso, né? Que daí esse ingrediente junto com a base bacalhau ficou mais agradável. Isso, e outra coisa, não só a batata faz isso, a cebola também. A cebola né? também. Então, por isso... Porque a cebola tem a doçura, né? Isso, né? Então, a cebola e a batata, né, para fazer também esse preparo de dessalga, eles foram introduzidos em alimentos que não foram retirados dos pratos. Olha, uma dica que nós sempre damos a vocês. O resultado final de um bom prato é você ter um bom insumo. E a nossa dica é você comprar um bacalhau Dias, é claro. Agora, se você ainda não tem onde comprar esse bacalhau Dias, vá até o Bassi Carnes Especiais, que fica ali na Tiradentes, onde você vai ser bem atendido na questão dessas peças de bacalhau e também outras carnes nobres, como carne bovina, suína, enfim. Eu tenho certeza que você vai surpreender muito, tanto quanto eu me surpreendi com esse lugar maravilhoso que é ali na Tiradentes, Bassi Carnes, que vai ter o endereço no GCzinho embaixo para você dar uma olhada. E isso é muito importante, né? Sim, com certeza. A dica de onde conseguir os insumos de qualidade para que você tenha um resultado final de um prato perfeito. Com certeza. Mas até agora nós não falamos ainda o nome do nosso prato. Ou foi falado, eu não me lembro. Foi falado. Nossa, tá, então vai ser um
bacalhau. Tanta vontade de comer logo que eu fico assim mesmo. Vamos Tá, lá. então vai ser um bacalhau acompanhado com batatas com ervas. Tá, então os ingredientes, vamos lá, só pra gente nominar para as pessoas que estão em casa nos assistindo, Tá. para desenvolver na sua casa o seu próprio bacalhau. Para compor o prato, não deixar somente a batata com bacalhau, o que a gente vai acrescentar mais alguns ingredientes? Nós temos a cenoura baby, Que fica uma tá? doçura, uma Isso. coisa saudável. O brócolis. Certo. Outro ingrediente que a gente não pode deixar de faltar são as cebolas, As belas cebolinhas. tá? E aqui a gente já tem uma composição de ervas Mix de ervas, frescas que a gente vai utilizar para fazer as batatas, tá? Que a gente está utilizando o tomilho, o alecrim, o manjericão e o orégano. Que também é uma dica que eu dou para você aí, que esses produtos nós adquirimos lá na Fruta ao Doce, no Mercado Municipal. Um abraço, Alexandre, um abraço ao pessoal do Mercado Municipal, que também tem grandes produtos, frutas, legumes, enfim, tudo fresco para melhor atender a sua cozinha e o seu prato, para ficar mais maravilhoso ainda. Tá? E o que não vai poder faltar também, nosso azeite. Um belo azeite. Um belo claro. azeite, tá? É. Então podemos... Aqui, eu dou duas dicas, Certo. tá? A batata, você pode pegar ela crua, temperar e levar para assar, ou você pode fazer uma pré-cocção, tá? Para acelerar esse processo de forno, Entendi. tá? A gente pré-cozinhou a batata, tá? Que isso vai reduzir o nosso tempo de forno, tá? Ele vai ficar no forno em cerca de 30 minutos. Se seria o cru, ela ia chegar a mais de 1 hora dentro do forno, Entendi. tá? Acrescenta o sal. Claro que nós estamos utilizando aqui um pouco que resta do nosso sal marinho, né? Isso. Que faz muito bem à saúde. As ervas. As ervas. Gostaria que vocês estivessem aqui sentindo essa explosão de aromas aqui dessas ervas frescas que farão a diferença no resultado final do prato. Com certeza. Muito azeite, a gosto, é claro, né? Ninguém sabe se o bacalhau vai com azeite ou o azeite vai com bacalhau. Na verdade, você pode mergulhar, fazer ele em uma cocção que vai ficar perfeito. A gente só vai misturar um pouquinho aqui e já vai levar ele ao forno. E o bacalhau também, ele vai ao forno sem ferventar nada. Esse bacalhau ele já vem pra gente de salgado, tá? Vem congelado. Então o que eu vou fazer? Também vou acelerar esse processo. De que forma? Eu vou selar ele, Certo. tá? Pra adquirir uma coloração maior e depois eu termino o tempo dele de cocção dentro do forno. Ok. Tá bom? Bom, então nós vamos para finalizar isso, a Ivy vai levar tudo isso aqui ao forno, selar o bacalhau e no próximo bloco ela vai estar montando, eu vou apresentar para vocês o vinho que nós vamos degustar e algumas novidades a mais e na sequência a gente vai degustar esse prato, claro que no terceiro bloco, não saiam daí. Bom, agora o segundo bloco, na realidade a Ivy já colocou as batatas no forno, né? Isso. Com ervas e sal marinho. Agora nós vamos selar o bacalhau para depois ir também ao forno. Vamos lá. Ivy. Nossa frigideira está super quente. Super, super mesmo, né? Coloca Deixa eu ver. o azeite no fundo. Só Azeite. vai sair um barulhinho agradabilíssimo agora, que todos vão ouvir muito bem de casa, que é selar o produto, né, Ivy? Isso. Esse barulho é normal. Esse azeite pulando também, viu, gente? Eu não sei se já aconteceu isso na sua cozinha, mas a nossa acontece direto, né? Acontece. Então, Acontece. até digo para você, que algumas pessoas que não gostam de fritura, eu acho que esse momento é muito especial para qualquer tipo de carne, não só para o bacalhau. Sim, sim. Por quê? Por quê? Você tá vendo ainda tá soltando um pouquinho de água, Certo. tá? Mas a nossa frigideira ela tem que estar muito quente para carne em volta da proteína ela fechar, tá? E manter todos os sucos, Entendi. tá? Então a gente vai deixar ele um pouquinho aqui para ele adquirir a coloração e também fechar para deixar o bacalhau mais suculento também no seu interior. O que acontece? Ele vai criar aquela crosta por volta e dentro ele vai ficar aquela umidade, aquela umidade gostosa e aquele sabor delicioso. Gente, esse aroma aqui está estupendo. Agora eu já estou até me preocupando e pensando no vinho, se bem que o vinho não preciso me preocupar muito, porque Flávio Bin, sommelier da Porto a Porto, nos enviou também o vinho para essa harmonização. Infelizmente ele não pôde estar nesse programa devido aos seus compromissos particulares e da empresa, mas nós vamos harmonizar um bom vinho português aqui que na sequência nós vamos apresentar no prato. E aqui pelo que eu vejo, né, Ivy, nós temos prato para quantas pessoas? Os ingredientes que nós estamos preparando aqui. Aqui dá para atender umas 3 pessoas. 3 pessoas. 3 pessoas. Isso vai me preocupar porque a nossa equipe de produção aqui nós estamos em 5. E olha que esse pessoal também come tão bem quanto a gente. Isso. Né? E come bem mesmo, viu, gente? Isso que é legal.
Quantos minutos, na realidade, a pessoa pode deixar selando aqui, aproximadamente? Olha, Fábio, quando me perguntam quanto tempo eu deixo, tá? Isso depende muito. Depende do teu fogão, depende da tua panela, depende da espessura da tua proteína, tá? Isso a gente vai adquirindo com o tempo, experiência de uso mesmo, né? Porque você conhece como é que funciona o seu fogão, você sabe como é que funciona a sua panela, tá? E o que vai mudar alguma coisa é em relação à espessura da proteína. Bom, e pelo que eu estou vendo aqui, o bacalhau já foi selado. Isso. Qual que é o processo agora? Tá, agora a gente vai ou numa forma ou numa refratária. Certo. Tá. Retirar esta bela proteína, que está uma coloração maravilhosa. Eu acho que esses resquícios que ficaram no fundo da frigideira aí, dá para fazer um requentadinho, né? Você pega um arrozinho que sobra e faz mistura, vai ficar com gostinho de bacalhau. Vai. Tá. Então, ok, ele está aqui, ele está selado. Isso. E ele está untuoso no meio, na realidade, Isso, né? Tá? Deixa eu ajeitar ele aqui. Para caber mais um pedacinho. Mais uma posta. Tá? E agora o nosso processo desse produto agora é levar ao forno. Para ele terminar o processo. Regar com azeite novamente. O que vai aqui agora em cima? Vai algum insumo em cima? Não. Agora a gente deixa ele terminar e agora a gente vai fazer a parte dos legumes na própria frigideira que a gente... frigideira que utilizou para selar o bacalhau. Tá ok? Muito interessante. Então vamos lá. Aqui o que eu posso te ajudar? Deixa eu levar ele ao forno. Nosso bacalhau já está no forno, tá? A gente vai utilizar a mesma frigideira que a gente utilizou o bacalhau. Por quê? Ficou o resíduo do bacalhau aqui, a gente vai agregar muito mais sabores para os legumes também, tá? No mesmo caso, nossa frigideira aquecida, tá? A gente vai acrescentar azeite. Quando a gente for fazer esse tipo de prato, a gente sempre começa pelo alimento que é mais duro ou que demora mais para cozinhar. Nesse caso, a cebola. Agora vai entrar em cocção. Isso. Nossa, eu já não tenho dúvida do resultado final desse prato. E claro que depois de salteado ele vai ao forno de novo, tudo junto misturado? Não, aí depois a gente vai compor o prato mesmo. Tá. Então na verdade são feitos em processo separado para depois montar esse prato. Isso. Um prato que vai dar o resultado final dos ingredientes. Tá. Ok. Aqui a cebolinha a gente vai deixar mais um pouquinho. Tá. Aí acrescenta depois a cenourinha baby. E por último, tiver praticamente tudo pronto, o brócolis. Entendi. Que ele é bem rápido, tá? Muito rápido. É o mais delicado de todo esse processo que você está fazendo. Na verdade são cebolinhas douradas, então, né? Douradas no azeite. Tá, aqui a gente vai acabar deixando ela cozinhando, ela vai ficar macia também. Tá? Nossa, eu como sou apaixonado por cebola e gosto muito de bacalhau também, sabe? Então na realidade eu vou comer uma cebola para desculpa de comer um bom bacalhau. Feito por você, claro. Bom, enquanto aí vai finalizando esses produtos maravilhosos aqui, você vai assistir um vídeo do nosso parceiro Isdel Bel Solar. A Bel Solar são pães espanhóis que são distribuídos aqui no Brasil pela Isdel, nosso grande parceiro. Assista o vídeo e logo nós voltamos com a finalização desse prato para o terceiro bloco nós degustados. As origens da Bel Solar datam de 1890, momento em que foi fundada a primeira padaria, na cidade de Girona, Espanha. Iniciou-se ali uma saga de padeiros que, de geração em geração, foram transferindo os valores de qualidade e respeito ao ofício. Anos mais tarde, na década de 1970, a Bel Solar foi a primeira a introduzir a tecnologia de pães congelados na Espanha. Um avanço que permitiu facilitar e melhorar a qualidade de vida do padeiro, sem deixar de se preocupar com os pilares de um bom produto, a longa fermentação e a qualidade das matérias-primas. Durante as últimas 2 décadas do século XX, a Bel Solar modernizou suas instalações para adaptar a capacidade de produção ao aumento da demanda e desenvolveu novas linhas de produção de confeitaria e pães, sempre mantendo a filosofia de seus fundadores. Hoje, com uma equipe altamente qualificada e comprometida e com linhas de produção de última geração, oferecemos aos nossos clientes e consumidores uma ampla variedade de pães e doces de alta qualidade,
ao mesmo tempo em que estamos sempre inovando para atender às necessidades do século XXI. Essa é a nossa filosofia: adunir tradição com modernidade, habilidade e conhecimento com tecnologia. Bom, agora nós estamos no terceiro bloco, tão importante quanto os dois primeiros. A Ive agora vai fazer a montagem do nosso prato maravilhoso, que esse bacalhau finalizou agora no forno. Isso. A batata e os legumes que foram salteados, né, Ive? Isso, então a gente começa sempre pela proteína, tá? Que a gente vai conseguir compor o prato. Ok. Claro que a montagem do prato é de acordo com a sua preferência. Você que dinamiza a questão da montagem. E também é muito importante a questão visual, né, Ive? Harmonização entre os ingredientes, né? A cor dos ingredientes que você vai estar colocando no prato, isso é muito importante. Muito legal isso. Porque nós comemos basicamente mais com os olhos. Isso, a gente começa. O resultado final, gustativamente falando, é muito importante. A gente começa o nosso processo de degustação, né? E de saborear o prato pela visão. Tá? Então a gente tem que abusar, né, dessa composição da montagem do prato. A questão da criatividade, que é muito importante. Né? Nossa, que delícia. Olha que coloração, que textura maravilhosa que está esse bacalhau e esses legumes já salteados, né? Olha, o que eu digo para você? Uma quantidade interessante para uma pessoa, né? Claro que eu como muito, isso aqui é o suficiente para mim, mas para algumas pessoas nem tanto. Pode ser apenas uma aposta, né, Ive? Isso, pode ser sim. Olha que maravilha que ficou essas batatas gratinadas com ervas. E o que a gente deve pensar também, Fábio, em relação ao que você vai estar servindo. Se é somente um prato, se tem uma entrada, tá? Isso a gente vai gerenciando também na montagem do prato. Porque a evolução é importante, mas que se essa evolução, na realidade, no primeiro prato de entrada, você colocar uma quantidade muito grande, as pessoas não conseguem chegar a um terceiro prato. Isso, ou então você elabora tão bem elaborado o seu primeiro prato que o segundo acaba... Então, assim, você tem que evoluir também nessa parte. Acaba perdendo o brilho, né? Acaba perdendo. Tá? Então, como a gente não podia deixar de faltar nosso azeite. Para dar um brilho melhor e mais agradável. Isso. Bom, agora a Ive já montou esse prato. Ive, se você me permite, eu vou iniciar a apresentação deste vinho. Claro que tem mais um detalhezinho de decoração, que as ervas são muito importantes, né? E a gente sempre pode deixar também à mão elas na cozinha, que ficam fácil de você dá um charme especial. Tá decorando o seu prato. E as ervas você acaba consumindo também na hora de degustar o seu prato. E esse alecrim que você acabou de cortar e colocou ficou sensacional. Bom, agora com esse prato desenvolvido maravilhoso pela Ive, olha só isso, gente. Isso que eu digo que é uma harmonia, uma composição de aromas, sabores e cores, que eu não tenho dúvida que vai estar maravilhoso. Mas agora, antes de degustar esse prato, nós vamos fazer o serviço deste vinho, que foi um presente pessoal da Porto a Porto. Obrigado, Ricardo Mitihiro, obrigado, Flávio Bin, sommelier, consultor da Porto a Porto, Casa Flora. E nós vamos falar aqui de um vinho português. Não poderia ser melhor do que um vinho português, quer dizer, não poderia ser diferente servir um vinho português com esse prato maravilhoso, um prato desenvolvido pela Ive, fácil de você desenvolver em casa, com muita consistência e uma apresentação maravilhosa. Super simples e fica a dica. Vale a pena você fazer na sua casa. Bom, nós vamos degustar hoje um vinho português tinto, Marquês de Borba. Um vinho português, na realidade, elaborado com as variedades Alicante Busquet, Aragonês, Cabernet Sauvignon e Trincadeira. Umas nomenclaturas sensacionais que Portugal exige. Um vinho da região do Alentejo, produtor João Portugal Ramos, um grande produtor da região do Alentejo, que se trata aqui de um vinho de graduação alcoólica de 14%. Bom, olha só o que nos revela este vinho, que cor maravilhosa. Nós temos aqui uma cor rubi, muito intensa, brilhante, límpido, muito interessante. Vamos analisar os aromas desse vinho agora? Sensacional, sensacional.
E eu digo para vocês que esse primeiro gole, essa primeira degustação desse vinho, eu vou oferecer aos nossos parceiros, Faculdade Zingá, Pinduca, Bassi Carnes Especiais, Isdel, Bel Solar e também agora fazendo parte como nosso parceiro, Mr. Beer, uma loja de cervejas especiais que fica ali no Mercadão Municipal, que você vai ver no GC aí, e vale a pena você visitar. E na realidade nos próximos programas nós também, além de harmonizar o vinho, nós vamos harmonizar a cerveja. Agora veja só que interessante, até a Ive me perguntou, enquanto ela está desenvolvendo esse prato, referente ao porquê harmonizar um vinho tinto com peixe. Na realidade, nós estamos falando do bacalhau. O bacalhau é um processo, que não deixa de ser um peixe, é claro. Mas é um processo tão interessante, ele fica um peixe tão... uma proteína tão untuosa, tão consistente, que combina também com vinho tinto. Na realidade, existem regras e exceções no mundo do vinho e da gastronomia. Por exemplo, vinhos brancos, carnes brancas. Carnes vermelhas, vinhos tintos. Mas isso você pode brincar de acordo com o prato que você está desenvolvendo. Mas vamos voltar ao vinho aqui. O Marquês de Casa Borba, sensacional, tinto. Que tem aroma de amora. No caso seria frutas negras, né? Um pouquinho de ameixa, cassis em muita evidência. E um vinho, como eu te falei, de graduação alcoólica de 14%. Que olfativamente não representa quase nada de alcoolicidade. Agora vamos ver gustativamente como ele representa para nós, o que ele vai representar para nós. Realmente, um vinho domado, complexo e muito frutado, agradabilíssimo, equilibrado em todos os sentidos, que eu não tenho dúvida que vai combinar muito bem com esse prato. Agora vamos ao tira-teima, né? Essa parte maravilhosa que eu adoro fazer e deixo vocês em casa com água na boca, com esse belo bacalhau que foi adquirido lá no Bassi Carnes, nosso grande parceiro também. Olha, não dá vontade de nem falar muito, mas eu tenho que dar a minha opinião, até porque eu vou fazer uma mistura aqui de todos esses ingredientes, juntamente com o bacalhau, e degustar juntamente com o vinho, para ter o resultado e a sensação. Gustativamente maravilhoso. Gente, e você que está interessado no mundo do vinho e da gastronomia, entre em contato conosco, nosso telefone, nosso e-mail, curta a nossa página no Facebook e depois que o nosso programa vai ao ar agora, na segunda-feira já está postado no YouTube para que você possa apreciar e desenvolver essa receita na sua casa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa.